Criando União. Capítulo 3, parte 2. O verdadeiro casamento. Só quando duas pessoas fazem isso é que elas podem ser purificadas juntas e assim ajudar uma a outra. Duas almas desenvolvidas podem satisfazer-se mutuamente através da revelação e da procura das camadas profundas da alma do outro. Dessa forma, o que está em cada uma das almas aflora a mente consciente, ocorrendo a purificação. A chama da vida, então, é mantida para que o relacionamento nunca fique estagnado, nem degenere num beco sem saída. Para vocês que estão nesse caminho e seguem os vários passos desses ensinamentos, será mais fácil superar as armadilhas e os perigos do relacionamento conjugal e reparar os danos que ocorreram inadvertidamente. Dessa forma, meus caros amigos, além de conservar Eros, essa vibrante força vital, vocês também se transformam em verdadeiro amor. Somente numa verdadeira parceria entre o amor e Eros é possível descobrir no parceiro novos níveis de existência até então despercebidos. E vocês mesmos também serão purificados na medida em que puserem o orgulho de lado e se revelarem como realmente são. O relacionamento sempre será novo e a despeito do quanto acham que já conhecem o parceiro. Todas as máscaras caem por terra, e não apenas as superficiais, mas até mesmo as mais profundas, de cuja existência vocês poderiam não ter ciência. O amor, então, continuará vivo. Jamais será estático, jamais irá estagnar. Vocês nunca precisarão buscá-lo em um outro lugar. Existe tanto para ver e descobrir nesse território da outra alma escolhida, que vocês continuam a respeitar, mas da qual parece estar ausente a centelha vital que os uniu no passado. Vocês jamais precisarão ter medo de perder o amor do ser amado. Esse medo só é justificado para os que juntos se abstêm de correr o risco da jornada da autorrevelação. Este, meus amigos, é o casamento na sua verdadeira acepção, e esta é a única forma em que ele pode ser a glória que deve ser. A separação. Cada um de vocês deve refletir profundamente para ver se tem medo de deixar as quatro paredes do seu isolamento. Alguns dos meus amigos não percebem que ficar separado é quase um desejo consciente. Com muitos de vocês, é isso que ocorre. Vocês querem o casamento porque uma parte de vocês anseia por ele e também porque não querem ficar sozinhos. Pode haver outras razões bastante superficiais e vãs para explicar o profundo anseio da alma, mas esse anseio e os motivos superficiais e egoístas do desejo insatisfeito da parceria, precisa haver também disposição para correr o risco da jornada e aventurar-se na autorrevelação. É preciso que vocês preencham uma parte integrante da vida, se não nesta vida, em vidas futuras. Se você estiver sozinho, poderá, com esse conhecimento e com essa verdade, reparar o dano que causou à própria alma, abrigando conceitos errados ao inconsciente. Talvez você descubra um medo
de se lançar com o outro na aventura da grande jornada, o que explicaria o fato de estar sozinho. Essa compreensão deve mostrar-se útil e pode até possibilitar uma mudança das emoções suficiente para mudar também sua vida externa. Depende de você. Quem não estiver disposto a correr o risco dessa grande aventura não pode ter êxito na maior felicidade que a humanidade conhece: o casamento. A escolha do parceiro. Só quando vocês estiverem assim preparados, poderão, diante do amor, da vida e do outro ser, conceder ao ser amado a maior das dádivas, o verdadeiro eu. E então receberão inevitavelmente a mesma dádiva do ser amado, mas para isso é preciso que exista certo grau de maturidade espiritual e emocional. Se essa maturidade estiver presente, vocês escolherão intuitivamente o parceiro certo, alguém que, em essência, tem a mesma maturidade e preparo para iniciar essa jornada. A escolha de um parceiro despreparado nasce do medo secreto de empreender a jornada. Cada um atrai magneticamente as pessoas e as situações que correspondem aos seus desejos e medos inconscientes. Vocês sabem disso. A humanidade no seu todo está muito longe desse ideal de casamento de eus autênticos. Porém, isso não altera a ideia nem o ideal. Nesse interim, é preciso aprender a tirar o melhor partido da situação. Aqueles que, felizmente, já estão nesse caminho podem aprender muita coisa, independentemente do quanto já tenham avançado. Mesmo que seja apenas o conhecimento da razão, porque não conseguem concretizar a felicidade que uma parte da alma deseja. Descobrir esse fato já é um grande passo e permitirá que vocês, nessa vida ou em outras vidas futuras, cheguem mais perto da concretização de seus anseios. Qualquer que seja a situação em que se encontrem, estejam acompanhados ou sozinhos, sondem o coração. Lá está a resposta ao conflito. A resposta precisa vir de dentro e com toda a probabilidade está relacionada com o medo, com o despreparo e com a ignorância dos fatos. Procurem e vocês saberão. Saibam que o propósito de Deus para a parceria do amor é a completa revelação mútua entre duas almas, e não uma revelação parcial. Para muitos, a revelação física é fácil. Emocionalmente, a abertura vai até certo ponto. Em geral, até onde Eros leva. Mas então vocês fecham a porta e nesse momento começam os problemas. Muitos não estão dispostos a revelar coisa alguma, querem continuar sozinhos e distantes. Não querem passar pela experiência de se revelarem, de descobrir a alma do outro. Evitam fazê-lo de todas as formas a seu alcance. Eros como ponte. Meus caros, repito, procurem entender como é importante o princípio erótico na esfera em que vocês vivem. Ele ajuda muitos e podem estar relutantes, despreparados para a experiência do amor. É o que vocês chamam de apaixonar-se, ter um romance. Por meio de Eros, a personalidade experimenta uma amostra do que poderá, ou melhor, do que poderia ser
o amor ideal. Como eu disse anteriormente, muitos usam esse sentimento de felicidade com descuido e avidez, não chegando a atravessar o limiar do verdadeiro amor. O verdadeiro amor exige muito mais das pessoas no sentido espiritual. Se não satisfazerem essas exigências, elas não atingirão a meta pela qual a alma luta. Essa atitude extremada de sair à caça de romance é tão errada quanto a outra em que nem mesmo a grande força de Eros pode passar pela porta cerrada. Mas, na maioria dos casos, quando a porta não está tão firmemente cerrada, Eros chega até vocês em determinados estágios da vida. O fato de conseguirem usar Eros como ponte para o amor depende de cada um. Depende do desenvolvimento, da disposição, da coragem, da humildade, da capacidade de se revelar. Querem fazer perguntas sobre esse tema, meus caros amigos? Pergunta: quando você fala sobre revelação de uma alma para outra, está querendo dizer que num plano superior é assim que a alma se revela a Deus? Resposta: é a mesma coisa, mas antes de poder verdadeiramente revelar-se a Deus, você precisa aprender a revelar-se a outro ser humano que você ama. Ao fazê-lo, você também se revela a Deus. Muitas pessoas querem começar revelando-se a Deus pessoal, ao seu Deus pessoal. Entretanto, na verdade, no fundo do seu coração, essa revelação a Deus não passa de um subterfúgio, pois é abstrata e remota. Nenhum ser humano pode ver ou ouvir o que elas revelam. Elas continuam sozinhas. Não é preciso fazer a única coisa que parece tão arriscada, que requer tanta humildade e assim ameaça ser humilhante. Ao se revelar ao outro ser humano, você realiza muita coisa que não pode ser realizada por meio da revelação a Deus, que de qualquer forma já conhece você e, na verdade, não precisa da sua revelação. Quando você encontra e conhece outra alma, cumpre o seu destino. Quando você encontra outra alma, encontra também outra partícula de Deus e, se você revela a sua própria alma, revelará uma partícula de Deus e dará algo divino ao outro. Quando Eros vem ao seu encontro, ele o eleva bem alto para que você sinta e saiba o que, no seu íntimo, anseia por essa experiência e o que é o seu verdadeiro eu, que deseja revelar-se. Sem Eros, você tem ciência apenas das camadas externas acomodadas. Não evite Eros. Quando ele quiser ir ao seu encontro, se você entender a ideia espiritual que está por trás dele, poderá usá-lo com sabedoria. Seu eu Deus será capaz então de guiá-lo e capacitá-lo a ajudar da melhor forma a outro ser humano e a si mesmo no caminho do verdadeiro amor, do qual a purificação deve ser parte integrante. Embora o seu trabalho de purificação por meio de um relacionamento de compromisso profundo se manifeste de forma diferente do trabalho neste caminho, ele o ajudará a fazer uma purificação da mesma ordem. Pergunta: pode existir uma alma tão rica que precise revelar-se a mais de uma pessoa, a mais de uma alma? Resposta: meu amigo, isso é brincadeira? Pergunta: não é. Estou perguntando se a poligamia está de acordo com o esquema de lei espiritual. Resposta:
Não, com certeza não está. Quando alguém acha que a poligamia pode estar de acordo com o esquema de desenvolvimento espiritual, trata-se de um subterfúgio. A personalidade está em busca do parceiro certo, ou a pessoa é imatura demais para encontrar o parceiro certo, ou o parceiro certo está ali e a pessoa polígama está simplesmente se deixando levar pelo momentos do Eros, sem jamais elevar essa força até o amor volitivo que exige superação e esforço para ultrapassar o limiar mencionado acima. Em casos como esse, quem tem a personalidade aventureira está em constante busca, sempre encontrando outra parte do seu ser, sempre revelando-se apenas até certo ponto e não mais, ou talvez revelando-se a cada vez outra faceta de sua personalidade. No entanto, quando se trata do núcleo interior, a porta está fechada. Eros então parte e começa uma nova busca. Cada ocasião é uma decepção que só se pode ser entendida quando essas verdades são captadas. O instinto sexual bruto também entra no anseio para essa grande jornada, mas a satisfação sexual começa a ser prejudicada quando o relacionamento não é mantido no nível que estou mostrando. Essa satisfação, de fato, é inexoravelmente de curta duração. Não existe riqueza em revelar-se a muitos. Nesses casos, ou a pessoa revela repetidamente a mesma coisa para novos parceiros, ou, como eu disse anteriormente, exibe diferentes facetas da sua personalidade. Quanto maior o número de parceiros com os quais você se divide, menos dá a cada um. Isso é inevitável. Não pode ser diferente. Pergunta: algumas pessoas acreditam que podem eliminar o sexo, Eros e o desejo por um parceiro, vivendo totalmente para o amor da humanidade. Você acha isso possível? Um homem ou uma mulher renunciarem a essa parte da vida? Resposta: é possível, mas sem dúvida não é saudável nem sincero. Eu poderia dizer que talvez exista uma pessoa em 10 milhões que tenha uma tarefa dessas. Isso pode ser possível, pode ser o karma de uma alma específica que já se desenvolveu até esse ponto, que já passou pela experiência da verdadeira parceria e veio para uma missão específica. Também pode haver algumas dívidas kármicas que precisam ser pagas, na maioria dos casos. E aqui posso generalizar com segurança. Evitar a parceria não é saudável, é uma fuga. A verdadeira razão disso é o medo do amor, o medo da experiência de vida, mas a renúncia medrosa é racionalizada como sendo um sacrifício para qualquer pessoa que me procurasse com esse problema. Eu diria: examine-se melhor. Vá além das camadas superficiais do raciocínio e das explicações conscientes para sua atitude a esse respeito. Tente descobrir se você tem medo do amor e da decepção. Não é mais confortável viver apenas para si e não ter dificuldades? Não é isto, na verdade, o que você sente no fundo e quer disfarçar com outras razões? O grande trabalho humanitário que você quer executar pode ser para uma causa realmente meritória,
Mas você acredita de fato que uma coisa exclui a outra? Não é muito mais provável que a grande tarefa que você reivindicou para si seria mais bem executada se você também aprendesse o amor pessoal? Se todas essas perguntas fossem respondidas com sinceridade, a pessoa seria obrigada a ver do que está fugindo. O amor e o preenchimento pessoais são o destino da maioria dos homens e mulheres, pois há muita coisa que só pode ser aprendida por meio do amor pessoal e não por algum outro meio. Formar um relacionamento sólido e durável pelo casamento é a maior vitória que um ser humano pode conquistar, pois é uma das coisas mais difíceis que existem. Como bem se pode ver no seu mundo. Essa experiência de vida leva a alma mais perto de Deus do que as boas ações desinteressadas. Pergunta. Eu ia fazer uma pergunta relacionada com o que fiz anteriormente. O celibato é considerado uma forma altamente espiritualizada de desenvolvimento, de acordo com algumas seitas religiosas. Por outro lado, a poligamia também é admitida em algumas religiões. Por exemplo, entre os Mormons. Eu entendo o que você disse, mas como justificar essas atitudes por parte de pessoas que supostamente buscam a união com Deus? Resposta. Há falhas humanas em todas as religiões. Em uma religião pode haver um tipo de erro e em outras religiões outro tipo. Aqui temos dois extremos. Quando dogmas ou regras como essas passam a existir nas várias religiões, seja em um ou em outro extremo, trata-se sempre de uma racionalização, de um subterfúgio a que a alma individual constantemente recorre. É uma tentativa de descartar, com boas motivações, as contracorrentes da alma com medo ou cobiçosa. Há uma crença comum de que tudo o que diga respeito à sexualidade é pecaminoso. Não é assim. O instinto sexual já aparece no bebê. Quanto mais imatura for a criatura, tanto mais a sexualidade estará separada do amor, sendo, portanto, mais egoísta. Qualquer coisa sem amor é pecaminosa. E se você quiser usar essa palavra, nada que se associa ao amor é errado ou pecaminoso. Na criança, em crescimento, naturalmente imatura, o impulso sexual, a princípio, se manifesta de modo egoísta. Apenas quando a personalidade como um todo cresce e amadurece harmoniosamente, é que o sexo passa a integrar-se ao amor. Por ignorância, a humanidade acredita há muito tempo que o sexo em si é pecaminoso. Portanto, ele foi mantido oculto e essa parte da personalidade não pode crescer. Nada que permaneça oculto pode crescer. Vocês sabem disso, portanto, mesmo em muitos adultos, o sexo permanece infantil e apartado do amor. Isso, por sua vez, levou a humanidade a acreditar que a sexualidade é um pecado e que a pessoa verdadeiramente espiritualizada deve abster-se dele. Esta é a origem de um desses círculos viciosos frequentemente mencionados. Graças a crenças na natureza pecaminosa do sexo, esse instinto não pode crescer e fundir-se com a força do amor. Consequentemente, o sexo, de fato, muitas vezes é egoísta, rude, animalesco e desprovido de amor. Se as pessoas percebessem
o que está começando a acontecer cada vez mais, que o instinto sexual é tão natural e originário de Deus como qualquer outra força universal, e que em si mesmo não é mais pecaminoso que qualquer outra força existente. Elas romperiam esse círculo vicioso e mais seres humanos permitiriam que seu impulso sexual amadurecesse e se misturasse ao amor. E, aliás, também a Eros. Há tantas pessoas para as quais o sexo é distinto do amor. Elas não apenas ficam com a consciência pesada quando o impulso sexual se manifesta, como também se julgam incapazes de lidar com os sentimentos sexuais em relação à pessoa que realmente amam. Devido às condições distorcidas e ao círculo vicioso que acabamos de descrever, a humanidade acabou acreditando que não se pode encontrar Deus quando se reage ao impulso sexual. Isso é totalmente errado. Não se pode matar algo que está vivo. Só se pode esconder de modo que ele virá à tona em outras formas, que podem ser muito mais prejudiciais. Só em raríssimos casos a força sexual é efetivamente sublimada de forma construtiva e faz com que essa criatividade se manifeste em outros planos. A verdadeira sublimação jamais pode acontecer quando é motivada pelo medo e usada como fuga. Isso responde à sua pergunta? Resposta: perfeitamente, obrigada. Pergunta: como se encaixa nesse contexto a amizade entre duas pessoas? Resposta: a amizade é o amor fraternal. Ela também pode existir entre um homem e uma mulher. Eros pode querer se insinuar, mas a razão e a vontade, mesmo assim, podem determinar o rumo tomado pelos sentimentos. O discernimento e o saudável equilíbrio entre razão, emoção e vontade são necessários para impedir que os sentimentos se encaminhem para um canal inadequado. Pergunta: o divórcio contraria a lei espiritual? Resposta: não necessariamente. Não temos regras fixas desse tipo. Há casos em que o divórcio é uma saída fácil, uma simples fuga. Em outros casos, o divórcio é razoável, porque a decisão de casar foi imatura e os dois parceiros não têm vontade de cumprir com a responsabilidade do casamento no seu verdadeiro sentido. Se apenas um dos dois, ou nenhum deles, mostrar boa vontade, o divórcio é preferível a continuarem juntos, transformando o casamento numa farsa. A menos que ambos queiram empreender juntos a jornada, é melhor romper do que deixar que um impeça o crescimento do outro. É claro que isso acontece. É melhor acabar com um erro do que persistir nele indefinitivamente, sem encontrar um remédio eficaz. A generalização de que o divórcio é sempre errado é tão incorreta quanto a afirmação de que ele é sempre certo. Não se deve, contudo, romper o casamento levianamente, mesmo que este tenha sido um erro e não funcione. Deve-se tentar descobrir as razões disso e fazer o possível para identificar e talvez superar as turbulências do caminho. Desde que as duas pessoas tenham boa vontade em todos os aspectos. Deve-se certamente agir com o maior empenho
Mesmo que o casamento não seja a experiência ideal sobre a qual falei esta noite. Poucas pessoas estão suficientemente preparadas e amadurecidas para essa experiência. Vocês podem preparar-se tentando aproveitar da melhor forma os erros passados e aprender com eles. Meus caríssimos amigos, pensem bem no que eu disse. Há muito material para reflexão no que disse a cada um de vocês aqui presentes. E a todos os que lerem minhas palavras. Não existe uma única pessoa que não possa aprender algo com elas. Meus caros, recebam novamente nossas bênçãos. Que seus corações se encham com essa maravilhosa força que emana do mundo da luz e da verdade. Vão em paz e em felicidade, meus caros. Cada um de vocês fiquem com Deus. A importância espiritual do relacionamento será a primeira parte do capítulo 4, que iremos ler no nosso próximo vídeo. Obrigada por curtir, compartilhar e até a próxima.